também contando com a participação de todos da plateia. E para a apresentação da palestra que fala sobre o histórico das ações da Secretaria e projetos de relevância, convidamos o secretário especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Curitiba, senhor Irajá de Brito Vaz. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês, obrigado por vocês terem comparecido a esse encontro Paranense Tecnologia, Inclusão Assistiva. E quero dizer primeiro que o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que eu tive a oportunidade de ver o lançamento em Brasília, o Plano Viver Sem Limites, é um plano ousado. São 7 bilhões e 600 bilhões de reais a serem inseridos, em benefício da pessoa com deficiência nos próximos anos. Um plano que envolve 15 ministérios, 15 ministérios voltados à difusão e implantação de programas destinados à superação das barreiras que venham beneficiar de alguma forma a pessoa com deficiência. Eu espero sinceramente que o nosso Estado possa dar uma boa mordida nesse plano, É um plano ousado. Eu, como alguns de vocês sabem, eu conheço e estive em muitos, mas em muitos países, e em nenhum deles eu vi um plano tão ousado em que o governo tenha investido de forma tão significativa em benefício das pessoas com deficiência. Entretanto, nós temos algumas, além de parabenizar a presidente Dilma por essa iniciativa, por uma articulação que foi feita com a nossa ministra da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann, foi ela que articulou, e isso a presidente deixou bem claro, mas existem algumas coisas que precisariam, a meu ver, e aí já é o enfoque da pessoa com deficiência, serem melhoradas. Vocês concordam comigo que a possibilidade de cessar o repasse do BPC para a pessoa que conquista seu emprego é uma coisa meio fora da realidade. Eu, como pessoa com deficiência, e eu acredito que outras pessoas também, não podemos concordar com isso, Porque muitas pessoas com deficiência, o BPC ele já é tão pouco, e quando você conquista uma posição de trabalho, você perde esse repasse com a possibilidade de readquiri-lo caso você venha a perder o emprego. Então, o ideal seria que não houvesse essa cessação do repasse do BPC, porque ele já é tão pouco, para não dizer vergonhoso, por ser tão pouquinho, e você ainda perde quando você conquista uma posição no mercado de trabalho. Então, em conversa com outras pessoas com deficiência, essa é uma reivindicação antiga. Por que tem que perder o BPC? Tão pouquinho, já são tão poucas as famílias que conseguem receber o BPC, e ainda tem que perder para a conquista, logo após a conquista do mercado de trabalho. Então essa foi uma reivindicação que eu já entreguei para o pessoal do CONAD. Agora também faço parte lá da Organização Nacional de Entidades de Pessoas com Deficiência, que está aqui o Alberto, que também faz parte do Conselho Fiscal comigo, E essa eu acho que é uma reivindicação justa, Porque como o Fernando mesmo falou, e o Dr. Vitor também comentou, muitas pessoas utilizam desse recurso para pagar remédios, pagar situações que envolvem a manutenção física e de saúde, das quais muitas pessoas com deficiência não têm como escapar,
Então, eu acho que essa deveria ser uma situação que o governo federal devia pensar com mais carinho, né? Para que essa sensação não ocorresse. É o meu caso, por exemplo, e o caso de outras pessoas da área tecnológica, que não podemos voltar a exercer a nossa profissão porque fomos aposentados por invalidez, né? Então, sermos aposentados por invalidez e sem a possibilidade de voltarmos a atuar e executar o mesmo trabalho que nós fazíamos é um limitador tão forte quanto a possibilidade da perda do PCD significava alguns anos atrás, né? Mas eu quero falar também disso, primeiro parabenizar o plano. O plano, como eu disse, é um plano muito ousado. De todos os governos que eu conheço, é o plano mais ousado que eu já ouvi falar, né? E vai ser investido agora nesses próximos 3 anos. Eu quero dizer que nós vivemos agora também o momento do paradigma de suporte, né? Que tem como pano de fundo a inclusão, não a integração, a inclusão. E o que significa o paradigma de suporte? Até o início dos anos 70, nós vivíamos sob a égide da institucionalização. Ou seja, as pessoas com deficiência eram simplesmente retiradas do seio da família, isso já vem lá do século XIV e perdurou até agora, né? E eram institucionalizadas. Depois houve muita crítica, né, nesse modelo e passamos então para os serviços. Abordado aqui pelo Fernando, o que significava isso? As empresas não incluíam as pessoas com deficiência, mas, como boas samaritanas, ofereciam os serviços para essas pessoas e eles executavam esse serviço em suas casas. Era um modelo que evoluiu, é o resultado de uma evolução com o tempo, mas que também não socializava. Hoje, isso também sofreu muitas críticas, esse modelo de serviços, e hoje nós vivemos no modelo de suporte. O que é o modelo de suporte? Tendo como pano de fundo a inclusão, o paradigma de suporte diz o quê? Que a sociedade tem que se adequar às minhas necessidades, certo? Que as empresas têm que se adequar às minhas necessidades. Então, quando eu chego na empresa, a empresa tem que ter um local adequado para que eu possa trabalhar, tem que me oferecer um equipamento de tecnologia assistiva para que eu possa executar as minhas funções, né? Tem que ter um sistema de transporte adequado, banheiro adequado, um RH que saiba fazer as entrevistas que eu preciso para que ela descubra o meu potencial produtivo e por aí vai. Esse é o paradigma de suporte. Nesse modelo de suporte é que nós vemos todas essas possibilidades que o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem por base esses 4 eixos, né, muito bem definidos, como acessibilidade, inclusão, educação, saúde, né, esses 4 eixos em que eu vou me inserir. Pela ótica da Prefeitura de Curitiba, né, que é a minha fala, né? Então nós temos uma política municipal muito bem direcionada e definida, né? Imposta não, mas defendida pelo nosso prefeito, Luciano Dutti, que culminou, entre outras coisas, com a criação e implantação da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, ela é uma evolução do que nós éramos enquanto assessoria e viramos secretaria. A partir do momento que nós viramos secretaria, então a possibilidade de discussão, de reivindicação, né, de ações municipais voltadas para a pessoa com deficiência ficou mais fácil. Por isso que eu acho, e discordando um pouquinho do Fernando, da fala dele agora há pouco,
a criação do Ministério da Pessoa com Deficiência é importante, é muito importante, porque nós sentimos isso com a criação da Secretaria Municipal, por exemplo, dos direitos da pessoa com deficiência. Falar no mesmo nível com os outros secretários mudou muito a nossa atuação no município de Curitiba. Falar no mesmo nível com ministros, né, do governo federal, vocês não imaginam a repercussão que isso teria. Então, precisamos sim de um ministério voltado para a pessoa com deficiência. E, por sinal, era a proposta do outro candidato à presidência da República. Um candidato que criou no município de São Paulo a Secretaria Municipal, posteriormente a Secretaria de Estado, né? E com a possibilidade da criação do Ministério da Pessoa com Deficiência. Secretaria do Estado que já começa a se multiplicar. Nós temos Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Amazonas e alguns estados do Nordeste. Ok? Então, é importante que nós tenhamos também essa interpretação. Como projetos da nossa Secretaria Municipal, eu basicamente queria falar de 3 projetos que são importantes. Primeiro, a criação de um software que vai nos dar a localização, o geoprocessamento de onde estão as pessoas com deficiência, né? E por sinal, Fernando, esse projeto, esse software, ele está sendo desenvolvido aqui pelo Instituto Curitiba de Informática, e os representantes lá da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, vieram visitar o projeto aqui, e ele vai ser levado para a Brasília, né? Eu acredito que a apresentação lá para vocês deva ocorrer lá por fevereiro ou março do ano que vem. Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Veio para cá, agora não me lembro o nome da pessoa. Desculpa, Secretaria de Direitos Humanos. Secretarias Nacionais, qual delas? Dos Direitos Humanos Pessoa com deficiência. da Pessoa com Deficiência. Exatamente. Isso. Ok? Então deverá ser implantado, não é da pessoa com deficiência, só dos direitos humanos. Isso. Vieram aqui, viram o projeto piloto, e esse projeto vai identificar, mas com base e vai gerar um geoprocessamento para localizar exatamente onde estão as pessoas com deficiência, saber quem são, onde estão, quais são as deficiências, né? E principalmente com base nessa localização, o município de Curitiba vai poder implantar políticas públicas no município de Curitiba voltada especificamente para o atendimento dessas pessoas. É um programa inédito, baseado principalmente nas falhas que nós detectamos pelo IBGE, né, quando ele fez o último censo. Na minha casa, por exemplo, não tem pessoa com deficiência. Quando o censor passou por lá, ele aplicou o formulário padrão. E no formulário padrão, só perguntava quantas pessoas moravam na casa, qual era a renda e a idade e o nível de escolarização, né? Mas na minha casa não tem pessoa com deficiência, né? Então, se nós projetarmos isso para tantos e tantos domicílios no Brasil, nós vamos ver que, na realidade, para as questões da deficiência, o levantamento do censo deixa muito a desejar. Baseado nisso, é que nós, então, solicitamos que o Instituto Curitiba de Informática desenvolvesse esse software. Já treinamos os CRAS, que são os Centros de Referência de Ciência Social, e para fazer toda essa coleta. Então, nós acreditamos que dentro de uns 3 ou 4 anos, nós já tenhamos uma leitura
exata, correta, da situação das pessoas com deficiência em Curitiba. Outra implantação de um projeto que vai causar muita repercussão aqui em Curitiba é o projeto Acesso ao Transporte Especial. É um projeto que deverá ser implantado agora na primeira quinzena de dezembro, né? Que é o transporte porta a porta. Então, vocês sabem que Curitiba tem um ótimo sistema de transporte. Entretanto, nós temos aqui um grupo de pessoas com deficiência que não conseguem sair de suas casas, né? Porque não conseguem acessar o transporte regular, coletivo, não são atendidas pelos CITES, que só atende a estudantes, não conseguem pagar o táxi, né? Porque o táxi é caro, além da oferta de táxis especiais em Curitiba ser muito reduzida, né? E também não se utilizam da linha hospitalar, né? Então, o município de Curitiba estará oferecendo, nos próximos dias, eu podia dizer assim, esse transporte porta a porta, que serão, inicialmente, começaremos com 9 micro-ônibus adaptados para fazer esse trabalho de transporte porta a porta. E mais um outro projeto, o terceiro, achou que ia escapar, vem aqui comigo, por favor, a Flávia. A Flávia é arquiteta do IPUC e é a presidente da Câmara Técnica de Acessibilidade. A Câmara Técnica de Acessibilidade é uma Câmara que discute a acessibilidade em Curitiba, mas envolvendo as várias secretarias, como o IPUC, o próprio IPUC, a URGS, o Urbanismo, a Secretaria de Obras, a Educação, a Saúde, o Meio Ambiente. Vem aqui, por favor. Você também. Você, vem, ela está dizendo que não. Sueli, e você também, Estela. Tem mais alguém na Câmara Técnica aqui? Não. Então, essas pessoas envolvidas com outros arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, psicólogos e outros técnicos, né, são os responsáveis pela implantação da acessibilidade em Curitiba, pela discussão do tema acessibilidade em Curitiba. E uma coisa, pessoal, Curitiba tem muitos problemas de acessibilidade. Muitos problemas. Mas uma coisa eu tenho que dizer, e os críticos de plantão têm que concordar comigo. É uma das melhores cidades brasileiras com relação à acessibilidade. Nunca se discutiu tanta a questão de acessibilidade como se discute hoje em Curitiba. Com todos os problemas. Nós sabemos o quanto é difícil mudar algumas cabeças ainda em Curitiba com relação à acessibilidade. Mas, por outro lado, nós temos um prefeito voltado para essa questão, né? Por outro lado, nós temos uma relação muito boa com o governo do estado do Paraná, que era uma situação que nós não tínhamos há algum tempo atrás, né? Então, nós temos a promessa do governo do estado do Paraná de criar uma Secretaria de Estado, né, também dos direitos da pessoa com deficiência. Então, este é o momento. Este é o momento em que se discute, de modo intenso, a questão da pessoa com deficiência no município, no estado e no governo federal. Vocês precisavam ver a presidente, eu não consigo falar presidenta, presidente, a presidente do Brasil, a emoção, o empenho da presidente envolvida com as questões da deficiência de uma maneira, e olha que eu morava em Brasília, eu conheci muitos presidentes em Brasília, nunca vi um presidente tão emocionado, não é, Fernando? Tão envolvida com a questão da acessibilidade, com aquela vontade de resolver e atingir
pessoas com deficiência. Vocês precisavam ver a presidente falar, né, mas de uma maneira tão convincente que, olha, eu acreditei, né, e vou continuar acreditando. E o exemplo, por exemplo, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, o Viver Sem Limites, é um exemplo disso, ok? Flávia, quer falar um pouquinho da Câmara Técnica? Por favor. A Câmara Técnica de Curitiba, ela é distribuída em duas comissões distintas: Comissão de Serviços e Comissão de Engenharia. A gente se reúne quinzenalmente lá na Secretaria. Todos que quiserem participar estão convidados a conhecer o nosso trabalho. Na Comissão de Serviços, a gente agrupou as secretarias que têm funções mais pertinentes: saúde, educação, abastecimento. Também tem representantes da Fundação Cultural. E na Comissão de Engenharia, todas as outras secretarias que, de alguma maneira, agem diretamente no espaço construído da cidade. IPUC, URBS, Fundação Cultural, turismo, obras públicas, inclusive com 2 assentos garantidos lá. Obras públicas, ela se divide em edificações e a parte de pavimentação. Então, a necessidade de ser representada ali dentro. Deixa eu ver mais quem. Eu acho que, de forma geral, é isso. Então, todas as solicitações que vêm do Ministério Público, projetos especiais desenvolvidos, seja pelo IPUC, seja pela própria Fundação Cultural, pela pessoal do turismo, saúde, enfim, todas as secretarias, elas tramitam projetos lá dentro dessa mesa e a gente discute, opina, dá sugestão, referenda ou não. Então, é um fórum aberto a quem quiser participar, quem quiser consultar, a gente está ali para ajudar realmente, para contribuir com o crescimento da cidade. Esse é o objetivo principal. E trazer para as pessoas entenderem a necessidade de que todo mundo está aí para usar o espaço público. Esse é o objetivo. Tá? Não segregar. E muitos dos projetos oriundos do IPUC passam pela Câmara Técnica, quase todos, né, para receber o ok, o aval. Isso é uma situação, pessoal, que não acontecia alguns anos atrás, alguns meses atrás, né? E agora passa, né? E nós modificamos os projetos, sim. Os projetos são modificados lá se eles não atendem às questões de acessibilidade, ok? Então era isso. O nosso tempo está bem restrito, ok? Mas olha, eu quero parabenizar, doutor Vitor, a FIEP por esse espaço. É um espaço que eu espero que ano que vem tenhamos ainda muito mais adesões, porque é um espaço que começa a ser reconhecido e discutido no meio, né? E olha só, pessoal, que maravilha! A Federação das Indústrias do Estado do Paraná oferecendo um espaço de discussão, um fórum de discussão, né? Nos chamando para a participação, e não deixa de ser também uma evolução dos tempos, né? Quem imaginaria a FIEP, alguns anos atrás, né, nos chamando para discutir sobre inclusão da pessoa com deficiência? Quem imaginaria a FIEP tão envolvida, né, na garantia de empregos, na abertura de espaços, né, para que a pessoa com deficiência encontrasse um respaldo das suas reivindicações? Então, doutor Vitor, eu acredito que em nome das pessoas com deficiência, né, de Curitiba e também do Estado do Paraná, porque a sua visão de estender também para outras cidades é importante, né, e por isso o abandono, entre aspas, do nome Reativa, né, para que ele fosse estendido para todo o Paraná. Então eu, em nome do prefeito, Luciano Dutti, em nome das pessoas com deficiência, eu quero pedir uma salva de palmas pela FIEP, pela sua iniciativa e manutenção. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao secretário
Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Curitiba, senhor Irajá de Brito Vaz, recebe novamente nossa salva de palmas. E agora, para apresentar o cenário da inclusão nas empresas de Curitiba e região metropolitana, convidamos o senhor Paulo Bracarense, secretário municipal do Trabalho e Emprego. Bom dia a todos e a todas. Doutor Vitor, satisfação que a Secretaria do Trabalho, a Secretaria de Defesa dos Direitos da Pessoa, vem também em nome do prefeito Luciano Clude participar de mais essa reativa e